Cris, vou te falar uma coisa. Ai, ai, não me leva a mal, não. Vale. Eu não sou guerreira. Lógico que você é. Sou não. Óbvio que é. Não sou. E Por se que eu que você fosse fala que não? você, e se eu fosse você, eu deixava de ser. Por que? Me fale. Por quê? Guerreiro vive em quê? Em guerra. Em guerra, em confusão, em briga. Verdade, Laila. Ai, porque Não, nós brasileiros nós somos, sabe? Eu falo eu que eu sou não. lutador. É, a gente tem manias, né? A gente vai falando essas coisas aí, quando na Verdade. verdade Verdade. Não, você eu tenho mania de falar que nós somos guerreiras, sabe? Mulheres guerreiras que é, são é entre igual tranco e barranco, a vai vida tá seguindo a vida. difícil. Isso, Estamos aí na luta. Não, não quero esse trem, isso. não, de luta. O que o mercado é para você? Luta, desafio, entendeu? Nesse momento está Aí, sendo um desafio. aí quando você fala que, nossa, vou para luta, todo dia eu vou para luta, aí vai ser luta mesmo. E cada dia você aprende mais, né, Laila? É, Incrível. agora esse trem de guerreiro aí, não tô querendo, não. Querendo é paz, sossego. Mas só para tirar o viés aí Da guerreira. da guerreira. Boa noite, meninas. Boa noite, Kátia. Boa Estava, noite, Laila. estava te esperando. Ah, que bom, tô aqui. Eu tava no super. Detesto fazer supermercado. Não posso dizer detesto porque daí atrai alguma coisa, né? Mas eu não gosto. É, eu também não. Ah, que coisa chata. Também não gosto, não. Mas hoje eu gosto mais. Já gostei menos. Eu não gosto porque é uma andação, um monte de coisa para escolher. Eu gosto do mercado quando é pequenininho, até me agrada mais. Mas aqueles de andar quilômetros por dentro, empurrando carrinho, um monte de gente batendo na gente. Hum, Oh, vou colocar então nossa vamos aula lá, para eu tô gravar, tá? prontíssima. Vamos lá. Recording in progress. Então vamos lá, meninas. Mais uma aula. Eu queria ver primeiro se vocês têm dúvidas. Muitas. Vamos sanar as dúvidas de vocês primeiro. Tá, eu vou começar, eu sou Uhum, bocuda. Eu tô querendo saber como é que faz aquele médio para trás que você faz todo dia uhum. e quero saber quando e por quê. Tá, vamos lá. Eu já sabia que vinha essa pergunta aí. Deixa eu pegar meu fix. Fix. Eu já mandei endereço para ti, tá? Então vamos lá. Lá na matemática, a gente aprendeu na escola o que é fazer média das coisas. Eu tenho. E tá entrando bicho. Viu, Dé? Come devagar, come com jeitinho. Hã? E se estica, Dé, se estica. Tudo assim, Peraí, acho que comendo essa comida não vou assim. por esse lado, não. Se estica, come Vamos supor, devagar. vamos falar o seguinte: o mercado, a gente opera preço, certo? A gente opera preço. Então vamos supor, eu vou ensinar para você o que é o médio. O que é melhorar a minha entrada? Então, primeiro, para que eu uso o médio? Eu uso o médio para melhorar a minha entrada quando eu não acerto a região certa para eu ganhar dinheiro. Aqui, eu preciso escolher se eu quero comprar ou vender em uma certa região, certo? Se eu comprar e ele subir, eu ganho dinheiro. Se eu vender e ele cair, eu ganho dinheiro. Agora, se eu compro e ele cai, eu perco dinheiro.
Então, tudo bem. Então, o que que eu preciso aqui para eu ser consistente, superavitária no mercado? Escolher a maior parte das vezes para o lado certo. Se eu vou comprar ou se eu vou vender. Para que que eu gosto de fazer essa divisão dos meus contratos? Eu vou usar a mão que eu uso aqui. Eu tenho 4 contratos para operar. Eu poderia entrar com 4 na operação e eu teria 625 pontos de stop, que daria aí R$ 500, certo? Que é o meu stop dia. Por que que eu, Laila, escolho, em vez de entrar com 4, dividir esses contratos, 1, 1 e 2, para percorrer o valor financeiro que eu quero ganhar aqui? Primeiro, porque o mercado é um mercado de probabilidades. Então, ele tem probabilidades de subir, de descer, de eu ganhar, de eu perder, e é 50% de chance. Se eu tenho mais oportunidade de trabalhar o meu preço, a minha região, porque é muito difícil a gente acertar, entrar e ele ir direto pagando, né? Acertar o ponto certinho onde ele vai parar, o ponto certinho onde ele vai dar alvo. Então a gente precisa o quê? Usar artifícios para nos beneficiar. E foi isso que aconteceu quando eu aprendi a fazer essa montagem de posição, que é o preço médio. O que que aconteceu? Eu parei de perder e de ter aquele sentimento de que, nossa, foi só me tirar e foi para o meu lado. Então, isso melhorou demais a minha confiabilidade, a minha confiança e me fez ganhar dinheiro. Mas por que isso tudo? Porque o ativo que eu escolhi operar, ele é esse ativo que sobe, desce, às vezes não respeita nada, faz o que ele quer. E a maioria dos ativos na bolsa é isso, né? A gente sabe que é oferta e demanda. Se eu tenho bons players comprando, o mercado vai subir. Se eu tenho bons players vendendo, o mercado vai cair. Se eu tenho a maioria das pessoas querendo comprar, o mercado sobe. Se eu tenho a maioria querendo vender, o mercado desce. Mas eu não sei que horas que vai acontecer isso. Hoje mesmo foi um dia super confuso, até um pouco depois da abertura do Dow Jones, que ele estourou para cima e nunca mais voltou. Mas, dentro daquela janela que eu estou operando ali, eu preciso tomar as minhas decisões. Então, eu prefiro começar devagarzinho. Igual hoje, vou vender um contratinho, porque aí, se eu estiver errada e ele não for, porque isso aqui para a gente é uma especulação. Eu especulei, estava numa região, achei que ele ia buscar a mínima aqui, né? Ele não foi. Mas eu preciso acreditar em alguma coisa. Então, no contexto e na hora que eu entrei, eu estava achando que ele fosse buscar pelo menos essa região aqui. Mínima do 7, mínima do 5 aqui, esse fundo. Ele não foi. Então, quando ele não vai fazer a especulação que eu acreditei que ele fosse, para eu não estopar rápido demais, logo, eu acho mais confortável para mim fazer isso. Então, eu pus um, não foi ao meu favor, eu vou usar mais os 3 que eu tenho aqui. Fazendo o quê? Fazendo médias. Médias. Para o quê? Melhorar meu preço, minha região minha região comprada ou vendida, né? Minha região comprada ou vendida. Então, o que que é média? Média é isso. Eu vou na feira, eu comprei uma dúzia de laranja, e eu paguei R$ 10 no início da feira, certo? Eu voltei no final da feira, eu sei que quando vai chegando o final da feira, os feirantes abaixam os preços para vender tudo, para vender mais. Eu cheguei no final da feira e fui comprar as minhas 12 laranjas, já por um precinho de quanto? De R$ 5. Final da feira. Então, na média disso tudo, eu comprei 24 laranjas por R$ 15.
certo? Então, qual que foi a média da dúzia de laranja? Em vez de ter sido 10, que foi o primeiro preço que eu comprei, no final das contas, a média da dúzia de laranja foi 7,50. Ou seja, eu não melhorei o meu preço, porque aqui nós somos traders, nós somos operadores, negociadores. Então, eu melhorei meu preço. Eu cheguei, queria laranja, estava R$ 10. Eu comprei. No final da feira, eu queria de novo, estava 5. Então, estava mais barato. No final de tudo, eu não paguei nem 10, nem 5. Eu paguei 7,50. Melhorei da minha primeira entrada. Porque se eu tivesse chegado aqui e comprado 24 laranjas por R$ 10, eu teria gasto R$ 20. Então, quando eu melhoro, faço uma média, eu gastei 15, eu economizei 5. Isso é a lógica da média, do preço médio. Agora, vamos para o mercado? E por que eu faço isso? Eu acho que eu respondi. Como eu não sei, eu não tenho bola de cristal para acertar sempre, para que minha probabilidade sempre seja assertiva e eu ganhe dinheiro, eu diluo os meus contratos e vou colocando fatia por fatia, porque fica muito mais fácil eu acertar uma região do que eu acertar um ponto específico. Então, fica muito mais fácil. Eu vou ter mais probabilidade no final do dia, no final da feira, de ter feito bons negócios. Então, é por isso que eu uso essa montagem de posição. Agora, vamos aqui para o gráfico? Vamos para o gráfico. Não, não vamos para o gráfico. Deixa eu fazer aqui, ó. Então, vamos supor que eu comprei um contrato a um preço um preço qualquer aqui, 125,200. Comprei 5 contratos. Olá, meninas. Oi, boa noite. Boa Comprei noite. 5 contratos a um preço de 125,200. Quando eu compro, eu quero que ele faça o quê para me ganhar dinheiro? Ele precisa subir para eu ganhar dinheiro. Mas, bem depois que eu comprei, ele caiu. Para me contrariar, Se quiser deixar aberto, o pode preço deixar. veio contra, Ela pulou e repulou. certo? E quando eu estou com uma mão inicial de 5, eu vou até 20 contratos, tá bom? Então, vamos supor que essa minha conta aqui, eu opero 20 contratos nela. Então, como eu não sabia se essa região, de fato, ia ser uma região importante, daqui os preços iam subir, eu comprei só 5 contratinhos. Os preços caíram. Então, o que eu preciso fazer quando os preços eu estou levando prejuízo? Eu tenho duas opções. Ou eu estopo. Então, se eu tivesse com 20 contratos, o preço caísse, chegasse numa região aqui, eu iria assumir o prejuízo. Como eu estou só com 5 contratos, eu posso deixar o preço andar contra R$ 2.500 pontos, quer dizer, 2.500 pontos. Ele pode ir contra para eu perder R$ 2.500, certo? É a mesma coisa para um, tá? Fazendo a mesma coisa para um a 4 contratos, 5 a 20 contratos. É 2.500 pontos. Você pode fazer aí 2.500 pontos vezes um contrato é R$ 500. Ele pode cair 2.500 pontos, mas eu sei que 2.500 pontos é muito mais do que o índice anda normalmente de máxima a mínima, de amplitude.
Eu sei que o índice, ele geralmente, na maioria dos dias, ele fica ali entre 1.500 a 2.000 pontos. Fora as exceções, como hoje, por exemplo. Fora os dias de forte tendência. Então, se eu tenho 2.500 pontos para trabalhar o mercado, eu vou fazer isso. Então, o mercado caiu aqui. Quando ele chegou aqui na região... Vou pegar minha calculadora aqui. 125, 200, menos 600 pontos. Quando ele chegou aqui na região dos 124.600, eu comprei mais 5. Quando eu faço isso, a minha primeira entrada e meu 0 a 0 do dia estava aqui. Só que quando eu compro mais 5, eu estou fazendo uma média. Então, eu tenho que somar. Tenho que somar esse preço, igual a gente fez com a laranja, com esse preço e dividir por quanto? Dividir por 2, porque não é média. Então, vamos lá fazer essa conta? 125.200 mais 124.600 dividido por 2 dá 124.900. Aonde que está 124.900? Bem aqui no meiozinho. Certo? Então, agora eu estou comprada em 10 contratos. Comprada em 10 contratos. Nessa região aqui, ó. 10 contratos. Comprada. Eu não estou mais nessa região aqui, ó. Agora eu estou comprada 10 contratos nessa região. Tudo bem. Qual que é o meu desejo agora? O meu desejo é que o preço está aqui, certo? Eu não comprei mais aqui, o preço está onde? 124.600. O meu desejo é que esse preço corrija e até chegar aqui no meu break-even, no meu 0 a 0. Para quê? Para eu retirar metade dos meus contratos e pegar 150 pontos com os meus outros contratos. Esse é o meu desejo. Porque aí, a Laila que comprou aqui, esperando que o mercado fosse subir, e ele não subiu, ela conseguiu aqui melhorar a região de compra dela e saiu no lucro. Porque quando o mercado está caindo desse jeito aqui, Não, o meu tem telinha, tem janelinha. e o mercado está caindo. Chegou nessa região aqui, Essa é a vantagem. continuou caindo, aí chegou aqui, começou a subir, fez uma correção, pagou a Laila. Pronto. Se eu tivesse estopado, ele teria voltado e eu teria ficado no prejuízo. Então, eu uso o preço médio para isso. Tá, vamos supor que ele não voltou aqui. Isso aqui era o meu desejo. Meu desejo é que sempre ele vai ao meu favor. Mas vamos supor que ele continuou caindo. E aí, eu consigo fazer mais uma adição de contratos. Porém, para mim fazer um preço médio, eu preciso dobrar o meu número de contratos. Certo? O mercado ele continuou caindo. Então, ele estava nessa região, ele continuou caindo. Quando ele chegou 124.600 menos 300. 124. Vou pegar aqui. Quando ele chegou nessa região aqui, os 124.300
ele está mais barato ainda. Certo? Ele está mais barato ainda. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu estou com 10 contratos nessa região aqui. Estou com 10 contratos nessa região. Esse é o meu preço de entrada agora, depois do meu primeira adição de contratos. Ele caiu mais. O que que eu vou fazer? Vou comprar mais aqui. Para eu fazer um preço médio, eu preciso comprar o dobro. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou comprar 20 contratos, ou 10 contratos aqui. Eu estou com 10, vou comprar mais 10. Sempre a mesma quantidade. Quando eu comprar 10 contratos aqui, o meu preço que estava aqui, ele vai vir para cá, ele vai melhorar meu preço. Ele vai vir para os 124.600, que é a média. Então, agora, eu vou apagar tudo isso aqui, porque agora eu estou comprada bem aqui, ó. Eu estou comprada nessa região aqui. Nessa região, com 20 contratos. E qual que é o desejo da minha alma? E o índice que estava vindo, caindo lá de cima, encontre um suporte e comece a subir. Mas em vez dele ir lá me pegar, que foi minha primeira compra, como eu estou melhor comprada, porque eu fiz as adições de contrato, se ele andar 300 pontinhos, eu já me salvei. Aí eu tiro 10 contratos aqui e tiro o restante aqui e finalizo aqui minha operação com lucro. Então, o que que é fazer preço médio? É fazer médias. Eu compro mais um e divido por 2. Meu preço vai melhorar. Eu compro 2, compro mais 2, fica com 4. Qual que é a média disso? Dividido por 2, meu preço vai melhorar. Então, fazer preço médio nas operações é para quê? Melhorar o meu ponto de entrada. Para ver se, quando eu errar o lado do mercado, quando eu tomar uma posição e ele vier contra, Qual o momento que a gente faz o médio? para eu tentar me salvar do stop, do prejuízo. E aí, Laila, continuou caindo. Aí eu vou puxar meu stop financeiro e vou estopar aqui na região onde o meu dinheiro não suporta mais perder. Meu stop financeiro do dia. Pronto. Se acontecer isso, significa que eu, Laila, tomei as minhas decisões hoje e não foram assertivas. Porque eu comprei aqui, mas o mercado foi até lá e não me deu oportunidade de salvar a minha entrada, a minha operação. E aí, Kátia, melhorou? Melhorou. Laira, duas perguntas. Esse 2.500 pode ser qualquer outro valor também, né? Qualquer outro valor. Tá. E outra coisa, como saber o momento de fazer o médio para o momento da colocar o médio? Certo. O que acontece? O preço médio, eu faço ele, eu sempre falo assim, ó, vamos supor igual aconteceu hoje. Eu comprei aqui mais ou menos. Não sei se eu vou lembrar direito, não, mas beleza, mais ou menos aqui, certo? Comprei aqui nessa região. Comprei aqui nessa região. Comprei não, né? Eu vendi. O mercado subiu. Eu vendi aqui nessa região. Vendi. O mercado foi contra.
Ele subiu, certo? Qual que era a região de eu fazer o médio? É na região que eu faria a minha próxima entrada se eu tivesse de fora. Porque quando eu divido os meus contratos, eu só estou falando o seguinte: em Só uma vez de eu, correção, não foi no 14, foi ali pelo 4. né, no 4 mesmo aqui, ó, certo? Vendi aqui. Quando ficou abaixo dessa região minha aqui do pivô, eu achei que ele fosse descer e ele subiu. Ah, tá. É que a seta tava. Não, tá apontando aqui, mas foi só mostrando a região mesmo. Essa região aqui de preço que eu comprei. Que eu vendi, quer dizer. Então, assim, o que que eu faço? Em vez de eu fazer uma operação com 4, estopar, fazer outra, estopar, fazer outra, estopar, eu faço as 3 operações, tudo na mesma operação, para tentar me salvar. Então, quando fazer o médio? Sempre na região onde eu provavelmente entraria de novo. Certo? Então, se eu comprei aqui, geralmente eu ia fazer meu primeiro preço médio aqui. Ok? Só que tem um detalhe. Eu sei que o índice, geralmente ele anda um range ali de 2.000 pontos. E para o preço médio fazer mais sentido ainda, eu nunca faço o preço médio. Então, vamos supor que eu tivesse vendido bem aqui na abertura do dia, ó. Vamos supor que eu tivesse vendido bem aqui na abertura do dia. Bem aqui, ó. Bem aqui. O mercado abriu, eu vendi. Certo? Aqui seria uma região onde eu venderia. Tanto é que eu vendi, certo? Eu não faria um médio aqui, ó. Já aqui. Por que não? Porque daqui a aqui só tem 200 pontos. E 200 pontos, ele pode muito bem ir aqui e voltar e me tirar. A gente já fez trade essa semana que ele andou 600 pontos contra e voltou e me tirou, sem eu precisar me alavancar. Então, eu deixo o mercado trabalhar. Quando que eu vou fazer um preço médio? Mais ou menos de 400 a 600 pontos contra. Então, por exemplo, aqui, 400 a 600, certo? Quando eu tiver uma região de confluência, onde eu faria uma nova entrada. Eu fiz o médio mais ou menos nessa região aqui, ó. Então, ele estava mais ou menos... Aqui está dando 300, mas estava geralmente 400 pontos, porque eu tinha um topo aqui do dia anterior. E aí ele subiu lá, eu não quis fazer, porque eu fiquei com medo. Não sei se vocês lembram. Aí ele voltou e me salvou. Então, quando fazer o médio? Quando eu visualizar uma região onde eu estaria fazendo uma nova entrada. Certo? Então, por exemplo, se eu tivesse entrado aqui nesse ajuste, vendida, onde eu faria o médio? Qual que é a minha próxima região? Aqui. Minha próxima região é os meus indicadores. Tá dando 500 pontos. Ok. Já andou 500 pontos contra, tá numa região importante, que são meus indicadores. Eu vou fazer o médio aqui novamente. Ficou claro? Então, é uma região importante onde eu faria uma entrada se eu não tivesse posicionado. Eu lembro que teve uma pessoa, eu não vou lembrar quem, que não vendeu. Eu não vou lembrar quem, gente. Acho que foi a Márcia que perguntou, ela estopou, né? E depois perguntou onde entraria, se era aqui. Olha só, eu falei, aí é uma região de venda. Por quê? O preço está caro, já tinha dado 1.000 pontos. E eu tenho aqui umas confluências de uns indicadores. Só triscou neles e caiu. Caiu 900 pontos. Entendeu? Ficou claro, Kátia? Mas, por exemplo, entrei. A minha próxima ponte, tipo aqui e aqui, tá pertinho, né? Entrei, minha próxima região é aqui. Só andou 130 pontos a favor. Eu não vou usar o médio. Porque se eu errar e ele continuar subindo, eu já estou alavancada. Eu só tenho mais um médio para me fazer. Ou tem pessoas que só usam um médio, né? Eu uso 2. Mas tem pessoas que só usam 1. E aí, quando chegasse aqui, ela já estaria estopada. Ela não teria fôlego para fazer um preço médio em uma região importante. Então, o bom disso aqui é que eu deixo o mercado trabalhar ao meu favor.
Às vezes anda 300, 400 pontos contra, volta e me paga. E aí eu vou pegando ali o meu, vou pegando e vou somando aí nos pontos, né? Já que eu estou com a quantidade mínima de contratos. Ficou claro? Consegui responder? Sim, e daí assim, ó, mais uma pergunta. Você vendeu ali embaixo, daí subiu e você vai fazer o médio lá em cima. Daí você vende novamente e sobe nesse vender o teu gain para 50 pontos, é isso? Para ele pegar logo Você e subir. você pode repetir a pergunta? Quando você faz no médio Aham, a sua aham. venda tem um stop, né? Tem um stop, você não coloca stop, mas tem um gain. Tem um gain, certo. Ah, E o esse médio, gain para retirada de médio, é, certo? você Então sobe e tá. deixa uns 50 pontinhos só para rapidinho ser consumido esse Nem 50, é 5. 5. Por exemplo, vendi aqui. Eu vendi aqui de novo. Meu médio veio para cá, certo? Sim, Quando o preço cair, chegar aqui no meu 0 a 0, 5 pontinhos de ganho aqui, eu retiro o médio. Para que que eu faço isso? Porque a intenção do médio não é me dar mais dinheiro. Eu poderia pensar, talvez você já pensou. Bom, mas se eu fiz o médio, agora eu tô com dois, ele veio a meu favor, vou deixar aí com os dois. Maravilhoso, né? Eu vou ganhar mais, tá ótimo. Mas e se ele chegar aqui e voltar tudinho? Então, quando ele volta no meu break-even, no meu 0 a 0, eu retiro a minha alavancagem. Eu retiro o meu médio para ficar só com um de novo. Por quê? Porque se ele for contra, eu consigo trabalhar melhor o mercado. Então, eu vou trabalhando o mercado para cada vez a minha operação ficar melhor. Eu ficar melhor comprada ou melhor vendida. Entendeu? Então, eu não arrisco. Chegou no meu break-even, eu tiro um e desço só com um. Dá vontade de descer com dois? Dá. Porque, afinal de contas, você passou calor e tal. Mas eu não indico fazer isso, porque muitas vezes o índice fica nesse vai e vem, vai e vem. Ele vem aqui, não chegou a te dar o número de pontos que você queria com dois contratos, voltou tudo na sua cara e você já está alavancado e vai poder fazer só mais um médio, sendo que você poderia melhorar o seu preço. E se ele ficar sambando aqui e for contra, você tem mais possibilidade de não perder, de melhorar a sua entrada. Entendeu? Então, sempre que volta no zero, eu retiro o excesso de contratos. Eu volto para a minha mão inicial e deixo ele me pagar. Entendeu? entendi. Sempre fazendo aquela matemática, né? Da onde eu entrei até onde ele foi, A dividindo matemática, o para. Profit faz sozinho para nós, né? É só para você entender o conceito. Quando você está vendido aqui, você vende mais aqui, né? Em vez de estar vendido aqui, agora você está vendida melhor, você está vendida mais caro. Mas o Profit faz sozinho isso para a gente, Isso, certinho. né? Ficou claro? Laila, Oi. deixa eu te perguntar. Assim, se no caso, até estava perguntando na aula hoje, como eu entrei agora, eu não sei, tem alguma aula de gerenciamento de risco que faz assim, tipo, qual que é o máximo de loss por dia, a perca que, sabe, tipo, para quantos contratos? Tem alguma aula específica falando sobre Nós, isso? lá na plataforma, a gente fez uma aula semana passada, não, terça-feira. Na terça-feira, a gente fez uma aula. Só um momentinho, por favor. Tá. Resolvi um negócio aqui rapidão. A Laila teve que encerrar uma operação lá no Forex. Está operando Forex? Eu estou dizendo que sim. Ela vai negar.
Ele é uma fofo. Se não fosse um monstro, seria fofo. Olha lá, velho. Tô com papelão na boca. Corta uma foto dele. Não dá pra fazer mais. Isso que eu dei um comprimido inteiro hoje pra ele. Eu dei meio de manhã e meio de tarde pra dar aula pra Ana. Bora, que isso. Então, vamos lá. Nós tivemos uma aula de gerenciamento de risco na terça-feira, mais focada em mesa proprietária. Mas eu vou falar para vocês aqui rapidão, certo? E tá gravada essa aula, Laila? Tá Tá disponível gravado. tá lá? Tá lá na plataforma. Subi ela agora, inclusive. Ah, Já está lá, tá? Mas eu vou pincelar aqui novamente. Usando essa minha estratégia aqui, você pode fazer duas gestões de risco. Uma mais alavancada. Você pode fazer duas. 2GR. G1. Ui, ficou muito. Vocês estão me ouvindo? Então, né? sim. G1 Agora sim. Então vamos. é uma gestão de risco mais alavancada. Mais alavancado por quê? Porque você vai perder mais. Por dia? É surda? O seu risco retorno aqui vai ficar mais ou menos risco 3. Tá travando, Laila? Não, para mim não tá, não. Não sei se tá para mais alguém. Retorno 1, que é aqui eu uso, certo? Então, aqui eu procuro chegar mais próximo de um risco 2:1. Mas, geralmente, na média, fica um risco 3:1, certo? Risco 3:1. Ah, lá, isso paga? Paga. Até 3:1 paga, por conta da assertividade. Passou disso, não paga. Já vou falar logo. Então, beleza. Que é o quê? Vou usar a mão inicial, tá? Aí, isso é para qualquer número de contratos. Se você consegue fazer isso... Vamos lá. Então, esse aqui é o seguinte. Vou fazer 2 preços médios. Eu faço a minha entrada e depois eu faço a minha entrada principal, um contrato. Depois eu adiciono mais um. Depois eu adiciono mais 2, ficando com um total de 4 contratos. Quando eu tiver com a minha mão máxima, que é os 4 contratos, o meu stop é 625 pontos. Aí eu puxo meu stop, que dá o equivalente, nesse caso, de 1 a 4 contratos, a R$500. Lá, para eu operar isso aí, eu tenho que ter quanto de dinheiro? Você tem que ter, no mínimo, R$2.000. Porque você vai ter 4 stops. Laila, 4 stops não é pouco? É suficiente. Por quê? Porque usando esse tanto de oportunidade de melhorar o seu preço, vai ser raros os dias que você vai perder. É praticamente impossível você estopar cheio 4 dias seguidos. Se você fazer a coisa certa, entrar na hora certa, tiver a paciência certa, é muito difícil você perder 4 dias seguidos, certo? Por isso que, no mínimo, qual que seria o ideal? O ideal era você ter 8 stops. Ou seja, uns R$4.000. Mas R$2.000 dá. Só que esse é o risco que mais arrojado, digamos assim. É um GR mais arrojado. Por que eu gosto dele? E por que eu uso ele? Porque quanto mais opção, oportunidades que eu tiver de fazer preço médio, menos dias eu vou perder. Certo? Porque a gente sabe que o mercado, ele não costuma andar fortes tendências em muitos dias. Então, quanto mais
preço médio eu conseguir fazer dentro do meu financeiro ali, melhor para mim. Exemplo disso é os bancos e as grandes instituições que eles praticamente nunca perdem, porque tem dinheiro infinito. Não é o nosso caso. Então a gente precisa de um limite, certo? Esse método, gente, é muito assertivo. Você tem que ter cuidado com o seu limite. Então é 500, pronto, isso aqui é inegociável, certo? E um GR2 menos arrojado, vamos pôr moderado, o risco retorno dele é 2 para 1. Você vai buscar. Você vai fazer apenas uma adição de contrato, um preço médio. Então você vai entrar. Primeira entrada, um contrato, vai colocar mais um contrato, que dá um total aí de 2, e vai puxar 625 pontos. 625 pontos com 2 contratos. Seu stop financeiro vai ser de R$ 250. O que dá aqui, ó, com um contratinho, 1.200 pontos. 1.250 pontos. Não, 1.250 pontos. Não tem como fazer com um valorzinho mais humilde? Não, não tem. Não? Então, você vai perder R$ 150 aqui, ó. Ô, Laila, você tá me falando de adicionar contrato, né, na primeira pergunta, para fazer o preço médio e você controlar o seu risco, né? Uhum. Mas pode acontecer também, ao contrário, quando você está no game e você entrou com um contrato, que você está no game, que a perspectiva um exemplo, é subir, você pode também adicionar contrato? Para É fazer preço aconselhável médio para frente, para frente. você pode. Eu não gosto, mas você pode. Por que que eu não Mas gosto? isso, por que que você não gosta? Porque eu tô lá ganhando 300 pontos. Quando eu adiciono o contrato a favor, eu não tô mais ganhando 300 pontos. Eu já tô só 150. Facilmente ele já volta e eu já tô perdendo a alavancada. Então, para você fazer um preço médio a favor, você tem que estar sabendo muito bem o que você está fazendo. Porque senão, em vez de ser um benefício para você e acelerar o seu ganho, isso vai ser um malefício para você e você vai começar a entregar as coisas que você ganhou. Então, Eu já perdi bastante assim. o preço médio para frente, gente, é muito difícil de fazer. Dá para fazer? Dá para fazer. Tem é, ocasiões e ocasiões. Mas é muito difícil, porque você está lá ganhando, aí, nossa, vou pôr o contrato. Aí o médio aqui, em vez de melhorar para você, ele ajusta o seu preço. Ele chega mais perto do seu break ali. Então, qualquer descidinha que o índice dá, e o índice gosta de ficar fazendo isso aqui demais, aí tá lá você. Não ganha, perde danado, e quando vem contra, você tá alavancado, e aí? Entendeu? Então, assim, pode fazer, existem opções para fazer, né? Vocês já viram muitas aulas falando isso, que eu sei, mas eu acho um negócio muito complicado. Você tem que saber demais o que você está fazendo. Porque senão, em vez de melhorar, vai piorar bastante para você, sabe? Você está ganhando, de repente você está perdendo. Então, assim, Entendi, eu, entendi, Laila, não gosto, tá? entendi. Mas você pode fazer. Então, eu prefiro trabalhar o mercado assim. Se eu errar o tiro, eu conserto adicionando as minhas outras fatias de contrato, digamos assim. Para você que está começando, a Eliane que me perguntou do risco, para você que está começando, começa fazendo um. As meninas viu aí, foi muito. Eu não sei se teve uma situação que a gente fez 2 médios. Se teve, foi um dia. Teve muitos dias que a gente não usou nenhum, que é o normal.
Laila, então Então, esses 1.250 pontos, fiquei meio confusa. Então, vamos supor que eu tiver com um contrato só, não coloquei dois ainda, estou subindo só com um. você tem mil Eu duzentos posso pontos de chegar até stop. 1.250. Ah, entendi. Vamos supor que eu Que não dá, precisei ou não quis colocar, pode é, ser você viu as que duas hoje, opções. vocês viram que hoje eu poderia ter feito o meu segundo médio na região que ele desceu, Uhum. nessa região aqui, ó. É até que eu te falei, ele dá vontadezinha de vender, só que a gente já tava, Aqui, tipo, já ó. tinha colocado mais um também. Eu já estava com dois. Se eu errasse esse É, médio aqui, eu ia estopar rapidão. é, Porque aí meu stop ia estar aqui, ó, mais ou menos, 300 pontos. Como o mercado hum, veio forte, eu fiquei com medo. Então, tem muitas vezes que eu falo, cara, posso ter entrado com um aqui, o mercado zicou muito rápido, igual essa pernada aqui, ó. Eu ia ter subido 1.500 pontos sem fazer nenhum médio. Por quê? Qual que é o meu stop? Se eu tiver com um contrato, é 2.500 pontos, o meu. Então, às vezes não, eu falo, não vou fazer. Mesmo, tá na região lá, ele já andou 600. Cara, olha, olha a pernada aqui, olha a força. Então, eu não vou fazer. Para quê? Para ver se eu me salvo. Então, ou eu estopo, ou eu falo, não, eu não vou fazer. Então, vocês vão ver muito isso. Hoje mesmo eu falei, região de fazer médio, região de vender para quem está fora, mas eu não vou fazer médio. Eu vou ver como é que o preço se comporta aí. Eu fiquei com medo. Porque se eu faço e erro, rapidão eu tô fora. E vocês viram que eu ainda me salvei na primeira. O meu erro foi, eu esqueci, eu me preparei para fazer o segundo médio, então eu pus dois contratos aqui, e quando eu fui vender aqui de novo, eu vendi dois, em vez de ter vendido um. Foi bem aqui, mais ou menos aqui, né? Em vez de ter vendido um, eu vendi dois. Porque se eu tivesse vendido um, aquela hora que eu virei a mão bem aqui, ó, que eu vi os caras mudando de lado, e isso aí só o feeling mesmo, o tempo vai trazer para vocês, eu teria perdido nadinha, eu teria perdido nem os pontos que eu tinha ali, que eu já estava com acho que era 200 pontos, teria perdido R$ 40, e peguei essa pernada toda aqui, a gente teria saído positivo. Mas eu errei, na hora de pôr aqui, eu, em vez de pôr um, eu Ô, estava Laila, preparada para fazer o segundo médio. uma dúvida Oi. também que eu tenho. Tipo assim, o mercado agora também tá, o mercado à vista abre às 10, né? E o americano abre às 10h30, é isso. Uhum, isso. Seria mais assim, as entradas melhores do dia realmente são depois das 10? Porque Ah, o mercado à vista sabe, abre depois das 10, né? é mais certa, né? Digamos assim. Porque se É eu mais tivesse certo de operado acertado, né? de assertividade, se eu tivesse operado depois das 10, eu teria vendido aqui. Não Uhum. teria passado. Só que também, a maioria dos dias é bom porque eu faço a minha vida aqui em 11 horas eu já terminei. Então, assim, sei lá. Tipo assim, é É, relevante isso. isso é relevante. Por quê? A primeira hora de mercado é zerar de posição. Os caras estão zerando posição de ontem, os caras estão arrumando a casa. Então, a maioria dos dias, esse ainda foi direcional, mas a maioria dos dias você vai pegar o horário de 9 às 10, ele fica assim, ó. Você acha que ele vai subir? Isso para nós é bom, não é ruim, não. Tá vendo? Das 9 às 10 ele fica aqui, até aqui, ficou travado, tá vendo? Ele não andou. Então é horário de zeragem, o mercado tá. Agora, quando abre os papéis e abre lá fora, aí sim, você vê aqui na direção do mercado. Uhum. Você vê que vai ser o mercado de alta ou de baixa. Então, qual o horário que você consegue prever, digamos assim, com mais confiabilidade, a direção do mercado? Depois das 10h30, depois da abertura do mercado americano. Uhum. E assim, então, não seria, Mas, tipo assim, errado da minha parte falar assim, ah, não, eu vou operar só depois das 10 horas. Não seria errado. Tipo assim, eu posso perder não, a de maneira oportunidade, nenhuma. posso perder alguma Isso. entrada boa, né? Claro, de Igual, algum dia. teve gente que já entrou aqui antes das 10, nós já estávamos com 500 pontos. Uhum. Sim. Mas não é errado, não. É cauteloso, digamos assim. É cauteloso. Uhum. Uma coisa que vocês Laila, precisam. Oi. uma dúvida. O segundo médio que você faz é mais ou menos quantos pontos? Porque o primeiro é de 400 a 600. O segundo é esse mesmo pensamento? O mesmo pensamento. Onde eu faria uma entrada se eu estivesse fora? Nunca antes de 400 pontos contra
porque senão você perde a característica do mercado trabalhar para você ali. Mas é a mesma ideia. Aí, quando você já fez o médio, por exemplo, com 600, seu médio vem para 300. Então, você está a 300 pontos abaixo ainda. E por que 300? Porque é no máximo 600 ali, mais ou menos, que é melhor. Porque 300 pontos o índice anda rápido, anda ligeiro, corrige 300 pontos tranquilo. Toda hora você vê uma pernada, ele dá mais de 300 pontos, tá vendo? Então, consegue te salvar bem quando é um mercado normal, mercado que anda, corrige, anda, corrige. Então, é a mesma premissa. Uma região importante, não é no meio do nada, tá? Meio do nada, não. Entendi. Porque tem alvo. Então, em vez de eu fazer um médio aqui no meio do nada, vou esperar aqui que eu ganho 300 pontos nisso aí. Mas é Aí o o, mesmo racional. aí o stop eu puxo, fica mais ou menos esses O 300 pontos stop para cima, que dá o total de 600, mais ou menos. 625 pontos, isso aí. Tá. De nada. Mais dúvidas? Todas as tuas entradas, é que eu ainda estou terminando de ver a sua aula, mas todas as suas entradas você tenta pegar nesses pontos de paradas, né? Mas Isso, geralmente que eu uso são as esse. QR Code. Isso. Sempre é Isso esses. daí, traçadinho, é o quê? Isso Que aqui tá chama junto. pivô. É o indicador que eu Ah, uso. sim, É esse pretinho aqui, ó. acho. Aí ele tem níveis de pivô, níveis de resistência e níveis de suporte. Tá vendo? Pivô é esse pretinho. O que que é o pivô? Pivô eles pegam a máxima, a mínima e o fechamento do dia anterior e divide por 3. Aí ele traça duas linhas ou três, eu que escolho, eu gosto de usar duas, porque o range do índice não anda mais que isso mesmo na normalidade. Ele pega e traça acima do pivô 2 níveis de suporte, de resistência, e abaixo do pivô 2 níveis de suporte. E esse é o pivô. Por que que eu uso? Porque funciona muito, olha aqui. Eu achei que era Funciona pior muito. coach. Não, Pure Coat é esse, ó. Pure Coat de máxima, Ah, tá. mínima Tá falando desse e pretinho, desse ajuste. Falando do risquinho. pivô. Esse é Ah, o pivô, tá tá. bom? Não sabia. Olá, Então, ela. Oi. Você me tira uma dúvida em relação àqueles indicadores ali das corretoras que você usa à esquerda, Uhum, porque eu vi que você comentou numa aula e hoje também. Você falou uhum. que tinha pouco volume e que não estava dizendo muita coisa. Aí eu queria saber o parâmetro, como é que eu faço para saber a partir de quando que está com muito ou quanto que está com pouco. Certo. Como é que você Isso faz aqui essa você, leitura? certo. Isso aqui você vai identificar, ó. Quando eu estava falando isso aqui é o nome, né? Tá escrito aqui, ó, corretora, que é o nome do player. Player que a gente fala é corretora, bancos e tal. Aqui é o volume em quantidade. Então, o Goldman, hoje, que esse aqui está no diário, hoje ele comprou 55.389 contratos de mini índice. Sabe onde está o preço dele? No 126.524. Cadê o 126.524? Olha onde o mercado fechou. Vamos ver? Vamos ver? 127.070. Vamos ver quantos pontos que o Goldman comprou hoje? 127.070 foi o fechamento do mercado. O preço médio dele, tá vendo que tá preço médio porque eles fazem médio? Uhum. Médio não funciona? Para que eles fazem? Né? Engraçado. Então, vamos ver quantos pontinhos? Certinho. 127.070 menos 126.524. O Goldman, ele está ganhando, no dia de hoje, ele saiu ganhando 546 pontos, certo? Uhum. Vezes 20 centavos, vezes quantos contratos? 55.389. Só hoje. Você nem lê isso aqui. Nossa. Vai casinha, mais casinhas, mais Cê- casinhas, né? Sabe quanto que ele ganhou só hoje? Quando? 6 bilhões. Meu 6 bilhões.
Aqui tem Misericórdia. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Está na sétima casa. A gente até se 6, perde. 6 bilhões. Entendi. Então, onde eu olho que eu falo de volume, Isso. é na quantidade de contratos que eles estão comprados, ó, volume e quantidade. No início do dia, Ana, quando eu falei assim, não tem volume. O maior comprado estava com isso aqui, ó, 5, 6 mil, estava assim, ó, 5, 6 mil. Olha a diferença para 50 mil. Sim, sim. Entendi. Então, qual que é? Posso te falar que é muito, sei lá, mas 10 mil, 20 mil, Ah, tá. Não, beleza, só para poder entender mais ou menos Marita, o certo? some parâmetro, na minha entendeu? frente. Tá Marita, show. Eu não sei se Valeu. vocês some. lembram, mas eles Marita, estavam tudo assim, ó. Marita. Acho que o maior era o BTG, que estava com Tava bem 12 mil pouquinho. vendido, não era? A Aí hora que depois você que falou, tava bem pouquinho. a hora que os caras pegam com vontade mesmo, olha aí, Vai 55 embora. mil. Goldman, Genial. Bom, o total dos contratos aqui, ó, tá dando mais de 100 mil. Sendo que na hora que eu falei, não estava dando total 15 mil dos Sim, maiores, tava bem pouquinho. dos maiores comprados ou maiores vendidos. Bacana. Tá show, Laila. Obrigada. Laila, qual que é a plataforma que você usa? Profit Pro. Ah, a Profit Pro. Ela Aham. ela é paga, assim, né? Tipo assim, ela... A Profit depende, tem algumas corretoras que você consegue fazer ela igual o Profit One, mas outras ela já tá, eles estão cobrando mais dela. Mas É não assim, tem que precisa. operar bastante contrato, né, para ter ela, na verdade, Isso. né? Ou Agora eles senão, mudou. se não Você tá se passar, aí tem que pagar, tipo, o valor, né? Eu R$ 140 queria parece. colocar ela, mas Mas eu não fico naquela precisa, insegurança, né? Não, é? tá? Porque de tudo isso aqui, Laila, se fosse para você escolher de tudo isso aqui, o que que você acha menos importante assim? Daria para você operar sem? Isso aqui, do fluxo. Por quê? Porque você precisa ter o feeling muito grande, que senão ele acaba te confundindo. Uhum. Então, se fosse Aquela para parte que ficar. vem. Ah, desculpa, te cortei. É que o áudio fica com delay, a gente não sabe quando tá cortando alguém. Sabe Não, pode aquela ficar. parte que vem a Vale, vem a Petro, que fica vermelha, depois fica verde, sabe? Como que chama aquele? É tipo um e-bookzinho, sabe? Que dá para você ver como elas estão vindo. Ah, o book de ofertas? Isso, book de ofertas. Aí você vê pelo menos por ele ou você vê por onde? O book de Book de ofertas está ofertas. aqui. Eu não uso book, não, né? Porque aí fica muito mais confuso. A única ferramenta de fluxo que eu uso é essa. Só quero ver qual Ah, que é. tá. Eu quero Você ver só qual que é o entra mesmo nas apetite ações para ver. e quem. As ações eu vejo, porque elas impactam o índice. Então, isso Então, aqui tem, daí você tá? entra em cada uma. Ah, tem Essa aí? aqui, ó. Ah, tá, tá embaixo. Isso aqui em cotação, ó. Isso aqui tem no Profit One, tá? Hum, Grade de tem? cotação. Aham. Aí eu, Gratificação. eu coloquei, eu criei uma aba para os juros, que é Ai, os que DIs, legal. e eu criei uma aba para as blue chips, que são os índices e as melhores isso aqui que faz efeito no índice. Então eu tenho Tá, aqui eu vou todos os tentar ver lá. índices. Então a Ah, grade que de legal. cotação tem, que é bom também para você ver direção, né? Da onde a Aham. gratificação no Pro? É a mesma coisa, é esse símbolozinho aqui, ó. Vamos ver, ferramentas, ó. Ferramentas, grade de cotação. Ah, ok. Vou colocar aqui no meu Ó. One também. Aí eu pego e seleciono, faço uma abazinha, seleciono só esses índices aqui, porque senão fica essa bagunça aqui, tá vendo? O default dela é esse aqui, ó, setores. Aí fica essa bagunça. Eu não quero ver isso aqui tudo, eu quero ver só isso aqui. Você consegue fazer só as pastinhas que você quer ver, né? Isso. Aí, como que eu incluo? Eu criei, né? Eu venho aqui, igualzinho eu crio um layout, eu crio aqui, ó. Crio, nomeio, aí eu venho aqui e faço com o botão direito, inserir ativo. Aí eu escrevo o nome do ativo, aí ele vai ficando aqui. Só pôr. Aqui também acho que vai. Deixa eu ver. Fácil, Petro 4, deixa eu ver se vai. sem expressão, esse Não, negócio. é lá mesmo. Clica com o botão direito, inserir Por ativo. quê? Imagina. Não sei porque você acordou para na aula do Aí fica Alan. bonitinho assim, só para a gente ficar visualizando. Porque às vezes isso aqui vai livrar a gente de tomar um stop. Tô conduzindo bem. Desculpa, De, de, onde você entrou para fazer a pastinha? Que agora que eu tô no computador aqui, você entrou na aqui, pastinha. Como tem que um você faz? maisinho, ó. Você clica, Maisinho. escreve o nome.
coloca assim, ele vai abrir outra aba. Tem nada aqui dentro, você vai com o botão direito, inserir ativo, e vai colocando os ativos que você quer. E clica 2 vezes, ele aparece aqui, ó. Quer excluir? Só vir no botãozinho aqui. Exclui. O único Lá que não embaixo está exclui escrito é minha esse. lista. Lá embaixo, eu acho que no pezinho dele, minha lista, né, primeiro. Minha lista, daí você coloca o ativo, é isso, né? Ah, o meu tá escrito isso aqui, setores. Ah, o meu tá diferente. O meu tá lá Deve no ser. pezinho, no rodapé, lá embaixo, daí coloco minha lista, daí eu vou lá em cima e busco naquela boletinha ali, como fala aquele negocinho? O meu tá diferente. É o Profit One, mas eu vou achando aqui. Mas obrigada, viu? Mais alguma dúvida? Ah, eu tenho um Profit One aqui, ó, deixa eu olhar. Ferramentas, grade de cotação. Não, o meu Profit One tá igualzinho o meu Profit Pro. Igualzinho mesmo, deve ser versão. Não é. Igualzinho, grade de cotação. Repete aí do princípio, Laila, que talvez a gente consiga acompanhar melhor quando você vai inserir, porque às vezes clicou no íconezinho que a gente não viu e a gente acaba se perdendo. Do princípio, ferramenta, grade de cotação. A chave deve estar no lado de fora, né? Aí eu venho aqui, crio uma grade para mim específica, no maisinho, coloco o nome, dou OK, ela vai aparecer vazia. Eu vou clico com o botão direito, inserir ativo, escolho o ativo que eu quero Não, eu vou inserir, usar minhas ele já calcinhas. fica aqui. Ah, ótimo, Bonito, perfeito, obrigada. Ah, é bom vai ficar gravada essa aula, daí a gente consegue também depois Depois se esquecer fazer de vocês novo. verem Ah, lá. tá. Não. Mais alguma dúvida em relação ao preço médio? Foi o que a gente mais falou aqui hoje. Era a dúvida da galera. Daqui a pouco vai perguntar a Kátia. Né? Kátia, clareou, minha filha? Você está tomando um vinho aí? O que você está fazendo? Comendo? Jantando? Não, não. Eu tô. Ai, deixa eu abrir aqui. Cadê? Eu não tô fazendo nada. Eu tô prestando atenção e clareou bastante, sim. Não, que bom. Agradeço. Obrigada, Laila. Agora eu Tamo tô. junto, Kátia. Já tá tudo já se normalizando. Muito bom. Então é isso, meninas. Se vocês não têm mais dúvidas, Laila, toda vez que eu coloco o contrato, eu sempre repito no segundo contrato o contrato que está, né? É sempre repetindo. Por exemplo, se entro com um, no segundo com um. Aí, como já vou estar com 2 contratos, a terceira entrada com 2. E assim sucessivamente, de acordo com os contratos que forem aumentando, né? exatamente, E você deitado em você cima das contas, você não colocou sempre nada vai na dobrando a geladeira. mão para fazer média. Vai deitar, criatura, faz um tempo. Vocês quiserem, por exemplo, falar, Laila, eu quero operar com X contratos, eu tenho X mil, meu stop é X reais, como que eu faria? Se vocês quiserem, vocês podem falar aí que eu monto um gerenciamento para vocês, específico. Mas aqui não tem erro, Ô, é só. Laila, já que você falou dessa deixa para mim, pra gente, né? Uhum. Na mesa que eu comprei, como seria ideal operar? Quantos mil lá, sua? A minha acho que é 40. 40 mil? Não, 40. Deixa eu dar uma olhada Não. aqui. Quanto de dinheiro? Não é quanto de contrato, não. Quero saber quanto de dinheiro. Quanto de dinheiro? A mesa é de quanto? Você fala. É, É 10 mil? 10, foi 1.900 com 50% de desconto. É o sênior, plano sênior. Isso. Sênior é 10 mil. 10K. Na aula que a gente fez de gerenciamento para mesa, eu sugeri você pegar o valor da mesa do stop e dividir por 8. Então, seu stop daria R$ 1.250, certo? Para você operar usando
um plano mais arrojado, que é o que eu uso, você vai fazer 2 preços médios, que vai começar com 2 contratos. 2 2, contratos. 2, 4. Total de 8. Então, você pode pegar aí, 625 pontos vezes 8, vai dar Deixa eu postar esse 625 vezes 8. Vai dar R$ 1.000 de prejuízo. Deixa eu ver se dá 3, 6, 12. Aí já passa. Aí já dá 1.500. Então, é isso aqui, ó. Você vai tomar R$ 1.000 de prejuízo, certo? Ok. E vai buscar, em média, R$ 500 de ganho. R$ 500 dia. Então, eu começo com 2 contratos e... Isso. 2, 2, 4. Uhum. Agora você fala assim, não, Lália, eu quero fazer aquele que eu vou fazer só um preço médio. Só um? Tá bom. Então, você pode começar com 4. 4, 8. Vai ficar com 16. 16 contratos. Então, 625 pontos. Vezes 16 vai dar o quê? 2.000 de stop. O risco é maior, né? Aí o risco é maior. Aí você vai poder fazer só... Na verdade, aqui é só o médio, tá? Entendi. Só o médio. Não, eu vou Agora, você fala assim, ó, não, Laila, eu não quero 8 stops, não, eu quero usar só os stops que a mesa tem. Que é quanto? 2.500, né? Lá é Stop, 2.500. stop dessa vez é 2.500. Uhum. Quero ir arrojado, quero ir para cima, vou fazer 2 preços médios. É 5. 5, 10, total de 20. Então, você vai operar de 5 a 20 contratos, certo? Seu stop vai ser 2.500, pode fazer isso. 625 vezes 0,2 vezes 20, dá R$ 2.500, stop. Para buscar um ganho aí de R$ 1.000 dia, mais ou menos. 800, 1.000. Aí você só tem 4 stops, né? Agora, não, Lália, eu quero ir mais de boa, eu tenho 60 dias para pagar, que é a nossa sugestão para vocês. Em vez de você utilizar só 4 stops, utiliza 8, utiliza no mínimo 6. Certo? Eu prefiro ir naquele de 8, 2, 2 e 4. 2, 2 e 4. Aí você vai tranquilo, vai fazendo. Isso. Fez um Uhum. dinheirinho, aí você pode acelerar. Aí já tem a gordurinha, Tem né? a gordurinha, aí você já pode. Não, agora eu vou assumir 2.500, que eu já estou muito para frente, para eu agilizar aqui. E vai Beleza. administrando. Então, Perfeito. é 2. Entrou 2, com mais 2. E entrou depois com 4. ok. E puxa o seu stop, 625 pontos, que vai dar R$ 1.000. R$ 1.000 de prejuízo. Para buscar ali um ganho de 400, 500. Uhum. Ok. Certinho, então. Tá bom? Beleza. Obrigada, Laila. Nada. Para uma conta de 4.000, o gerenciamento melhor seria um contrato, 4 mesmo mil? tendo stop, porque assim, eu vejo coisas surreais em mesa. Eu vi uma mesa com 4.200 de capital e o stop diário de 1.000 para operar 20 contratos. Isso daí é surreal, isso não existe. Assim, gente, mesmo, vocês esquecem o número de contratos, você vai pelo capital, aí você decide o seu número de contratos, porque eles fazem de graça mesmo. Você perder Nesse mesmo. caso, seria com um contrato 4.000? para, no caso, eu ter um capital 4.200 no total. Eu não estou nem pensando na perda diária, que é de 1.000, a perda diária é de 1.000. Se fosse fazer um gerenciamento em cima desse valor, tendo 4.200 de capital, para poder fazer porque eu sugiro que você divida os 4.200 por 8, né? Pelo menos. 4.200 por 8, que daria um stop de R$ 525. Então, se você for fazer apenas um médio, você pode usar 2 contratos. Se você quiser fazer 2 preços médios, ou seja, menos alavancado e poder tomar mais risco, você pode usar de 1 até 4.
ou de 1 até 2. Então, para ficar num risco de 500, se você for com 2, você faz só um preço médio. Se você for com 1, você tem possibilidade de fazer 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai ter menos dias de prejuízo ainda, porque o dia que o mercado às vezes andar um pouco mais, numa adição você não se livra, mas talvez em 2 você se livra. Então aí já é aí vocês que escolhem, né? O que fica mais confortável. Entendi. Mas é verdade também que, na grande maioria das vezes, a gente não precisa fazer 2 médios. Então, você poderia optar por fazer só um, entendeu? Para quem operava por stop fixo, ter uma média de 1.250 pontos ali para trabalhar o mercado já tá bom, que daria para fazer um médio, Ah, sim. E né? o ganho diário é sempre a metade do stop que tu leva, né? Isso, a gente sempre busca chegar mais próximo possível do risco-retorno 2 para 1 a 1 para 1. Então depende do dia, né? Teve dias aqui que eu fiz 1.200 pontos, 1.000 pontos. Teve dia que eu fiz 500, 800. Então fica variando. Todo dia vai ter como eu bater meta? Minha sinergia de fazer 1.000 pontos para dar um risco-retorno 1 para 2? Não. Nem todo dia vai dar. Então, mas nem todo dia também eu vou perder. Hoje eu perdi R$ 122. Eu posso perder quanto? 500. Então, hoje eu perdi, mas eu não estopei cheio. Então, um vai ponderando o outro. Entendeu? Eu, na minha mesa, que tem limite de perda diária de 247, eu não posso então fazer médio, então. Pode fazer um. Mas com tão pouco assim. Tão pouco não. Se você entra com um contrato, você tem 1.250 pontos, certo? Pontos. É o seu stop. R$ 250. Certo? Sim. Então, beleza. Você vai. Aí, no momento das suas operações ali, você vai ter um momento que você vai ver o mercado parar, o mercado quase te fala assim: vou corrigir. Aí você faz o quê? Mete mais um, puxa o stop de 625. Agora, você pensa assim: não, vou deixar o mercado trabalhar aí, não vou fazer nada, não. Você tem 1.250 pontos. É muito difícil você sair estopada, dependendo da região que você entrou. Então, você tem possibilidade de trabalhar o seu preço pelo menos uma vez, Sim. entendeu? Então, não Sim. é. E você vai buscar ali 100, cento e poucos reais, entendeu? Então, Entendi. você vai ver que na vivência, você viu, eu nunca usei 2 médios aqui. Eu acho que eu nunca usei, se eu usei foi um dia. Então, o médio dá para trabalhar de boa. É só ter paciência. Tipo, entrou, errou, vou ter paciência. Vou esperar o ponto certo de me alavancar. Porque é a mesma coisa de esperar o ponto certo para fazer uma rejeição de topo. Vou esperar o ponto certo e vou puxar meu stop. Pronto. Então, dá para fazer. Usando apenas um médio. Tá. É Obrigada. tão louco isso que a minha gestão de risco, minha pessoal, é 2 médios. Mas eu acho que é mais emocional para eu ter mais conforto de pensar, não, tá tudo bem. Ele pode andar 2.500 pontos. Porque quase nunca eu faço, quase nunca tenho coragem. Quando o mercado sai do meu controle ali, que ele tomou uma direção que foi contrária à minha, eu fico esperando. Eu tenho a possibilidade de fazer? Tem, mas quase nunca eu faço. Mas parece que se eu falar assim, não, eu vou fazer só o match. Parece que já, sabe? Mas vocês vão observar. A maioria dos dias, 80% dos dias, eu não faço médio. Igual as meninas falaram que estavam treinando lá, querendo errar a operação para fazer médio. Não errava uma. Então, a maioria dos dias eu não vou precisar fazer médio. Às vezes não vou terminar meu dia na meta, mas eu vou terminar meu dia positivo. 10% ali eu vou fazer um médio e 10% eu vou perder. E às vezes eu perco sem fazer 2 médios. Eu deixo um, o mercado foi embora. Hoje mesmo, se eu não tivesse trocado de mão, que é algo muito difícil de acontecer, porque é algo muito difícil você tomar essa decisão, que foi a hora que eu investi aqui e peguei essa subida toda aqui. Aí eu melhorei aqui
minha entrada, meu valor. Raramente eu faria isso. Hoje seria um dia que eu não faria médio e teria me estopado. Mais ou menos nessa região aqui. Então, o médio, Kátia, dá para fazer. Dá para ir de boa, dá para produzir bem. Eu gosto de dois, eu acho que é mais conforto da minha cabeça mesmo. Eu acostumei. De poder ter a possibilidade de fazer de novo, errar duas vezes, digamos assim, né? Errar a região duas vezes, trabalhar o mercado melhor. Mas a maioria das vezes eu deixo ele andar e eu nem faço o segundo médio. Mas ele já está contabilizado no meu risco. Então, se acontecer, está tudo bem, porque esse é o meu plano. Então, aí, o que eu deixo para vocês? A priori, testa. Testa fazer um médio, testa fazer dois, vê o que faz sentido para o bolso, para o emocional. Começa com um, que já vai ser muito bom para vocês já vão se salvar demais, porque vocês eram acostumados a fazer stop fixo ali, curtinho, técnico, virar liquidez de mercado, já vai salvar vocês demais da conta. Entendeu? Só deixar o mercado trabalhar já vai salvar vocês. E às vezes ficar esmagando um prejuízo ali desnecessário. Tá bom? Entendi. Uhum. Algo mais? Tem gente calada aqui hoje, hein? Gabriela, Aline. Gabriela tá de TPM, tá? Uma fera. Melhor deixar ela Ô, quieta. Laila, uma pergunta, aproveitando então. Quais as ações que mais mexem na volatilidade? Tipo, no caso, para fazer aquela lista, Banco do Brasil, Itaú, a Ó, Vale, a Petro. olha só. Eu estava na aula, eu vou repetir aqui para você. Só eu já anotei isso. O IBOV, que é o índice, é esse IBOV aqui, ó. Ele é composto das ações mais negociadas da Bolsa. Esse índice. É ele que impacta o mini índice, certo? E o mini índice é derivativo do IBOV. O IBOV, ele é composto por todas as melhores ações, vai dar umas 90, mas a grande parte dele é composto pelo IFNC. O que é IFNC? É o índice financeiro. Quais ações que está dentro do IFNC? Todas as ações dos setores financeiros, todos os bancos. Então, não precisa colocar aqui Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, não. Você coloca o índice. Coloca o IFNC, que é todo o setor financeiro. Hoje subiu 3%. Então, você vai observar que os bancos tudo subiu também. Só o IFNC, ele tem 22,53% dentro do Ibovespa. Então, dentro da composição do Ibovespa, o IFNC, os setores financeiros da Bolsa, ocupa 22,5%. O IMAT, que é o Índice de Materiais Básicos, a Vale está aqui dentro do IMAT e demais empresas, ele compõe 16,99% do IBOV. O ICOM, que é o consumo, índice de consumo, ele compõe 14,54%. E a Petro 3 e Petro 4, 12,99%. Então, se eu olho esses índices que eu coloquei aqui, eu estou falando para você que a gente está olhando 67% do IBOV. Uhum. E o resto? O resto é esses small caps, essas outras coisinhas aqui. O resto que está lá dentro. Ou seja, mas quase 70% está nesses índices aqui, ó. Então, você pode colocar aí a Vale e a Petro, que manda muito. E o índice financeiro, o ICOM, o IMAT, IMOB e do Small Caps. Ah, tá. O Banco E do esses Brasil aqui não, ele não está dentro de alguma aí, ou tá? O Banco do tá no Brasil? IFNC, é Banco Ah, tá no Financeiro. IFMC. Ah, tá. Todos os financeiros, Banco do Brasil. Aqui na hora que eu procuro IFMC, aparece
MC3? Não. Será que eu procurei errado? É só Não o aparece igual o IFNC. seu. Só IFNC. Ele não Ó, clica com o aparece botão pra mim. direito, inserir ativo. IFN. Aí. Aqui. Primeiro que aparece. É para fazer a pastinha lá, a listinha, sabe? Eu Então, não tô conseguindo. eu tô dentro da lista. Tô dentro de uma lista, qualquer lista. Que coisa. E a minha nem aparece assim, que é esquisito. Mas depois eu vou ver o vídeo de novo, a gente fazer com calma. Às vezes é o cansaço do dia, viu? Depois você Obrigada, viu? me chama aí no privado que eu te ajudo, tá bom? Obrigadão. Então tá, meninas. Já temos 1h30 aí. Bora descansar. Parar a gravação. Recording stopped. Interromper a tela. Espero que tenha sido proveitosa aí a nossa aula. Tira dúvidas. Eu acho que nós tiramos bastante dúvida. Clareou muita coisa aí hoje, né? Do meu ponto de vista. E Muito amanhã obrigada, estamos Laila. juntas novamente para pegar esse índice de jeito. Pela Muito unha. obrigada, Laila. Muito obrigada Um mesmo. beijo para vocês. Beijo, Obrigada, meninas. Laila. Beijo, boa noite. Boa noite, Tchau. meninas. Tchau, tchau. Obrigada. Você viu que eu tentei, tá? Porque sempre pergunta. E daí, cara? E daí, cara?